paz de Cristo Jesus, vamos para mais um Por Trás da Letra. Nesse momento nós vamos orar. Pai exaltado, engrandecido, seja o teu nome. Não há outro como tu, não há quem se compare a ti. Espírito Santo, Espírito de vida, paira sobre nós, sobre esse vídeo, sobre as nossas vidas. Ministra o nosso ser, pois precisamos de ti. Tu tens liberdade para usar esse ambiente como teu, para manifestar o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, seja entronizado, seja engrandecido e reverenciado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Amados, novamente nós vamos meditar em Gênesis 1, versículo 2, que diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No último vídeo, se você não viu, eu te aconselho a ver antes desse. Eu falei que o Espírito Santo, ele continua pairando. O que é pairar? É estar sobre, é estar perto. Então o Espírito Santo, ele continua sobre as nossas vidas, ele continua perto. E ele quer pôr ordem, ele quer criar, pois o Espírito Santo, ele é o poder criacional de Deus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia abismo, havia nada, não havia nada. Tudo sem sentido, tudo sem forma, tudo sem propósito, mas havia o Espírito de Deus pairando sobre tudo isso, aguardando uma ordem dos céus para criar. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele paira sobre a minha e a sua vida. E ele não está aguardando uma ordem, pois a ordem já foi dada lá em Pentecostes, quando ele desceu na terra. E a ordem foi dada pelos mais altos céus, dizendo: construa neles a minha vontade. E o Espírito Santo, ele paira sobre a minha e a sua vida para construir, querendo um espaço. Ele só quer um espaço meu e seu para construir a vontade de Deus na nossa vida. E para isso vai demandar rendição. Aqui nós vemos uma terra sem forma, vazia, tinha trevas, tinha abismo, não tinha propósito, não tinha sentido. Mas a partir do momento que houve espaço e houve uma ordem divina, tudo se tornou vida. E a partir do momento que eu e você dermos espaço para o Espírito Santo, tudo vai ter sentido, tudo vai ter propósito, porque ele começa a alinhar, ajustar, a criar toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus quer pôr ordem é no nosso interior. Porque eu não sei como está a sua vida, talvez a sua vida esteja exatamente como esse cenário aqui externo. Um caos, sem forma, vazia, tem trevas, tem luta, tem dificuldade, tem abismo, tem muita coisa. Talvez sua vida esteja dessa forma, externamente falando. Mas tudo isso é um extrato do seu interior. Todo caos externo, e a maioria deles é um extrato do nosso caos interno. E a primeira coisa que o Espírito Santo, ele está interessado em um espaço para ordenar é o nosso interior. O Espírito Santo, ele quer governar o nosso ser para uma vida e vida em abundância, que foi a vida que Jesus disse que se entregou na cruz para conceder a mim e a você. Ah, mas por que não está acontecendo isso comigo? Talvez porque você esteja resistindo ao Espírito. Talvez porque você não esteja dando a Ele o espaço para que Ele possa governar o seu ser. Talvez porque você se governa mais, decide mais e depende menos.
Precisamos nos voltar urgente ao Espírito Santo e deixar Ele governar e alinhar o nosso ser, as nossas emoções, o nosso psique, os nossos pensamentos, as nossas prioridades, a nossa vida em si. E, queridos, eu vou trazer aqui uma mensagem profética, que foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu creio muito que estamos caminhando para tempos tão difíceis que, se não estivermos alinhados pelo Espírito, andando no Espírito, muito juntinho com Ele, não vamos suportar, vamos sucumbir. Isso é urgente. Dar espaço para o Espírito Santo alinhar o nosso ser, ajeitar o caos do nosso interior é urgente. Isso é uma mensagem urgente. Isso é uma mensagem urgente, isso é um alerta profético dos céus. Ei, filho, ei, filha, volte-se ao meu Espírito que está pairando sobre você. Ele quer ordenar o seu interior, Ele quer ordenar o seu exterior. Porque muitas vezes não conseguimos colocar ordem na nossa vida externamente falando. Vemos tantas coisas fora do lugar que não queríamos que estivesse dessa maneira, mas por falta de governo interno. E esse governo só vem pelo Espírito. Só conseguimos governar nossas emoções se formos guiadas pelo Espírito. E aí vivemos refém das nossas emoções, das nossas vontades egoístas. E elas estão acima do Espírito. Isso não pode acontecer. O Espírito Santo precisa governar o nosso ser para que tudo na nossa vida se alinhe e se ordene de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma mensagem urgente, isso é uma mensagem profética para mim, para a tua vida. Volte-se ao Espírito, volte a depender do Espírito, dê espaço para o Espírito ordenar o teu interior que está em caos, está em pedaço há muito tempo. Não vai adiantar, você vai fazer terapia, você vai buscar subterfúgios, vai ajudar, mas não vai adiantar 100%, é o Espírito. Estamos caminhando para o fim da humanidade. Estamos vivendo o princípio das dores há muito tempo. E sabe o que acontece? Quando vai chegando a hora de um bebê nascer, as contrações aumentam, as pressões aumentam. Então, se você acha que vai melhorar, eu sinto muito, não sou profeta de caos, mas eu estou falando de Bíblia. Está escrito, não vai melhorar. A cada dia que passa, as dores de parto vão aumentar, as contrações vão aumentar. E o que é uma contração? Uma pressão para que Cristo venha, as pressões vão aumentar. E se você não está conseguindo lidar com as pressões de hoje sozinho, o que te faz pensar que você vai conseguir lidar com as que estão por vir? Volte-se ao Espírito. Volte a depender do Espírito como você dependia antes, no início da caminhada. Quando lá em Apocalipse, Deus diz para a igreja: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, volte-se, senão eu removerei de ti o teu candeeiro. Ele está falando sobre o Espírito. O candeeiro é o Espírito, as 7 chamas do Espírito. E esse é um alerta dos céus para mim, para a tua vida hoje. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, deixaste a dependência, deixaste de ouvi-lo, ele está pairando, ele quer ordenar, mas você não deixa, você o deixou, mas ele continua pairando. Essa é a boa notícia. Então, enquanto ele continua pairando, volte-se enquanto há tempo. Volte-se ao Espírito, antes que seja removido de ti o candeeiro, antes que não haja mais tempo, mais possibilidade. Volte-se ao Espírito. Volte-se ao Espírito, não resista mais. Não ignore mais. Porque Ele te ama. Ele te ama. Volte-se ao Espírito.
Volte seu espírito.